Olá pessoal, como vocês estão aí do outro lado? Espero que todo mundo esteja bem. Na segunda parte da entrevista com o Sérgio, o prefeito de Antofágica, a gente conversou sobre as livrarias e editoras preferidas dele e eu também arranquei mais alguns spoilers de lançamentos da editora para 2022. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, já sabe, né? Principalmente se você é novo ou nova por aqui. Se inscreve no canal, esse é o canal da editora Antofágica, dá o joinha e ativa o sininho que avisa quando tem vídeo novo. Essas ações são importantes porque assim o canal cresce e a gente continua trazendo conteúdo para vocês. As pessoas religiosas, quando elas estão angustiadas, elas vão para uma igreja. Quem está afim de melhorar a cabeça e ficar mais feliz, vai para um barzinho. E eu, quando estava assim, eu ia para a livraria. Eu também sou desse tipo. Eu sou desse tipo. E eu entrava na livraria, eu punha o pé lá dentro, aquilo me aliviava. Eu não sei porquê, não me pergunte. Eu entrava, via aqueles títulos todos, aquela quantidade de cultura, não era só o livro físico que estava disponível para você aprender, para você ler, as viagens que a gente faz sem sair do lugar, entendeu? Então a livraria tem esses enfoques todos, e os sebos também, os sebos também. Então as livrarias, elas para mim têm um valor imenso, entendeu? Nós damos muita atenção, eu acho que são indispensáveis. Eu tenho que falar, embora nós tenhamos uma parceria com a Amazon, todos sabem disso, nós não descuidamos em momento nenhum das livrarias. A livraria é onde o livro nasce para o leitor, é ali. É ali que você vê e você compra e vê o livro. Quando veio esse estouro aí das grandes distribuidoras, e eu vendo isso, eu digo, bom, você vê que uma grande livraria dessa, um grande distribuidor, ele tem tudo ali dentro. Então é um empório de livros. Aquilo você tem todos os livros que precisa, você vai ali e você encontra. Não há especialização. É como um supermercado, você encontra de tudo ali, dependendo de onde você for. E isso daí centralizava muito, concentrava, começou a dominar o mercado inteiro. Com a queda disso, houve uma fragmentação também. Essa fragmentação era o retorno das livrarias de bairro, que é muito gostoso também. CDC ali, não é pegar e ir para um shopping, aquela coisa gigantesca. Vou falar uma particularmente, a Travessa. A Travessa, sim. Eu sou um frequentador assíduo. E a Vila. Argumento também. Eu fui muito a Argumento. E tantas outras aí, pequenas, maravilhosas, que só vendiam. Não, eu não sou nada contra best-seller, não é isso, a gente tem que explicar. Mas vendiam outras linhas de livros que também eram bem interessantes. Eu cheguei a pensar em montar uma livraria, em abrir uma livraria. Ah, você chegou a pensar, Sérgio? Cheguei. Olha. Primeiro, aliás, pensei nisso até antes da editora. Os dois dormiam aqui, mas o que despertou primeiro, assim, em razão dos fatos, foi a fazer uma livraria. O que virá em 2022? Um spoilerzinho aí do que virá, Sérgio. Shakespeare, não sei se eu devia falar, mas está falado já. Nós temos Shakespeare, Castro Alves, nós vamos lançar agora no início do ano. Depois eu também não estou me lembrando agora. Eu também não quero dar spoiler demais, viu? Me perguntam muito quais são as editoras que você gosta mais, bababá. É difícil falar, porque para mim as editoras todas são maravilhosas. Isso não é conversa fiada. Que você produzir livros, trazer autores e fazer no Brasil é uma coisa fundamental. Livro é fundamental. Tem editoras que produzem livros maravilhosos, eu não faço escolha. Fazia um pouco de escolha com a Kozak. Os livros da Kozak eram maravilhosos. E muitas vezes eu olhava que era da Kozak Naif, automaticamente eu tinha desejo de ver o livro e comprar, que eu sabia que era coisa boa. Que era bem feito, que era bonito, que já tinha essa sensação de um objeto como um objeto de mais artístico, de mais... Então eu tenho muito livro, comprei muito livro da Kozak. Então a Kozak não é que seja um modelo, veja bem,
Mas, por exemplo, nessa linha tem a Ubu, eu gosto muito da Ubu, você entendeu? A Ubu tem livros maravilhosos. E a Ubu tem um super cuidado também, Muito né, no cuidado. projeto editorial, cada livro é pensado, dá para perceber, assim, né, pensado profundamente, a capa, as cores, Eu arriscaria dizer até que tem uma equivalência com a gente. Vamos fazer uma parceria, Ubu. Outra que eu gosto muito é a Aleph. Parece que não, mas tem alguma semelhança com aquilo que a gente faz. Eu vou te dizer por quê. Porque a gente trabalha muito o passado, aquilo que já é clássico e ficou. E eles trabalham muito o futuro. Com a ficção científica, Ficção científica. Distopias. E o nicho deles é esse. E os livros são muito bonitos. Eu não vou dizer as razões, não quero falar disso aqui, mas os livros são muito bonitos, a editora é muito boa, eu gosto muito da Aleph. E tem uma que eu tenho um carinho especial também, que é a 34. A 34 tem aquela, como é que se diz, aquela linha do Dostoiévski, começou lá com Schneiderman, que foi o primeiro, se eu não me engano, antes eu não me lembro, as traduções eram todas do francês, de outras línguas. Quer dizer, era tradução de tradução. Traduzir já é tão difícil. Sim. Porque a tradução não é uma literalidade, é uma tradução de uma cultura. Quando você lê um livro russo, você não está vendo um trecho de um livro, uma trama que se passa lá. Não, você está absorvendo a cultura russa de como ela é. E isso, numa tradução, às vezes, do inglês para o francês, você já mistura do russo, você já está misturando o russo com o francês. E há uma convergência que não é boa. Quando você traduz direto da língua original, é evidente que é muito melhor. Ainda mais uma língua russa, que a gente não tem uma afinidade tão grande assim. Então, isso foi muito importante, eles começaram a fazer. Hoje tem uma coleção maravilhosa dos livros do Dostoiévski, entendeu? Traduziram tudo, fizeram os livros, e eu gosto muito deles. E eles não param só nisso, eles trazem outras coisas também. Estão partindo para trazer, por exemplo, os escritores mais atuais russos, entendeu? Eles pesquisam muito. É uma editora que eu também gosto muito, que é a 34. Você estava contando que você gostava muito da Zahar antiga, né? Ela te inspirou de alguma maneira, né? Os irmãos. Essa Zahar, deixa eu te dizer, eu me reporto muito aos anos 60, que depois eu me formei e fui advogar e me separei um pouquinho disso tudo. Então eu tenho muita, não é atenção, mas muito fixado nesse período, a década de 60, ali, final de 50 e 60. E nessa época tinha duas editoras que eram as editoras que eu mais me interessava e que publicavam mais do que eu gostava. A Zahar e a Civilização Brasileira, do Enio da Silveira, que é um detalhe, eu não sei se eu já falei isso para você. Eu fiz revisão de livros para a Civilização Brasileira. Eu cheguei lá e disse que eu era professor de português e que eu queria desenvolver essa qualidade de fazer, era editora, livro, eu adorava. E lá na editora tinha uma outra coisa, tinha como é que se diz, um segundo andar, em que estavam muitos livros que eles não estavam mais botando para vender por causa da época da ditadura, a de 64. A gente tem uma fartura, tem a de 64, a de 68, essa é de 64. E eu comprei um desses livros lá, você entendeu? Que estavam escondidinhos lá em cima. Mas eu cheguei lá e me deram logo de cara o Dalton Trevisan, que é um contista, todos conhecem, do Paraná. É um louco noturno e maravilhoso, é um minimalista. O que ele faz é muito sintetizado, é o mínimo que você pode querer para entender a história, entendeu? O mínimo de linguagem. Eu sempre gostei muito dele, não conheço, entende? Mas eu fiz esse livro inicial. Suave à Noite, do Fitzgerald. Esse livro eu fiz também. Na época se publicava alguma coisa, muita coisa do Scott. Mas, enfim, a Civilização Brasileira também era uma editora que você gostava muito. Muito moderna, muito atual na época, claro. E só publicava coisa boa, muita coisa de política, de sociologia. Eles tinham tudo. A Zahar também, eram os dois irmãos, né? E eles publicavam muita coisa boa e ela saía cheia de livro. Eu olhando aquilo, na minha biblioteca tem muita coisa que hoje eu olho e digo, caramba, isso tem 60 anos. Sérgio, para a gente encerrar, desde que a Antofágica nasceu, qual o fato mais marcante, assim, o que te marcou mais todo esse tempo? Você já contou que está muito feliz, que está muito pleno, olhando para toda a história.
E conta pra gente o que de mais marcante aconteceu. Posso ser sincero? Claro. Eu primeiro vou situar uma coisa. Eu não era do ramo. Então eu não tenho uma experiência, uma vivência tão grande do olhar interno de uma editora. O meu olhar é um olhar externo em cima dos livros. Desde que eu comecei a fazer a editora, o meu olhar mudou. Tudo que acontece, tem acontecido para mim, dentro da editora, surpreende. Eu não sei se para outros olhares, para outros editores que são de profissão, vão achar que está mais ou menos dentro do padrão. E eu digo a você que para mim saiu do padrão. Eu, quando vejo um primeiro livro de uma editora ter o sucesso que o Metamorfose teve, eu não posso achar que aquilo é tão normal assim. Quando eu vejo uma editora com 25 livros, ou seja, novinha ainda, e que tem, inclusive, o sucesso de vendas, eu não vou me negar a falar isso. Nós fazemos o Voltaire. Será que isso vai vender? E vende. Isso me agrada de duas maneiras. O sucesso da editora, a possibilidade da gente vender mais, evidentemente, e ver que como a gente pode atualizar temas que são tão importantes. E isso me abre uma outra coisa também, que é a seguinte: eu vejo que a editora está atingindo um ponto que a marca dela se tornou uma marca de qualidade e de confiança. Eu estou talvez exagerando. Daqui para frente, sendo um livro da Antofágica, vai despertar o interesse, ainda que o autor não seja tão conhecido. E aí, pessoal, vocês gostaram do bate-papo? Podem contar aqui embaixo que eu quero muito saber. Se você não viu a primeira parte da entrevista, o link vai aparecer aqui em cima. Vocês bem que podiam aproveitar também e me contar quem mais de Antofágica vocês gostariam de ver participando aqui dos nossos vídeos. Se você ainda não segue o Instagram da Antofágica, vale a pena seguir. O grupo do Telegram, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o meu pessoal, Live Piccolo, onde eu sempre compartilho conteúdo. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!